Oi, pessoal, tudo bem? Olá, Eu e pessoal. a professora Karina estamos aqui porque a gente teve um probleminha. Nós gravamos o vídeo, o primeiro dos vários vídeos que a gente gravou, e depois que a gente terminou, o rapaz que estava fazendo a gravação, ele percebeu que não tinha ligado o áudio, então o vídeo ficou sem som. Então a gente vai fazer um trabalhinho de dublagem aqui agora, para que vocês consigam entender, compreender o passo a passo e conseguir acompanhar direitinho. Então, qualquer coisinha assim que não fique bem dentro da sincronia, relevem, tá? Mas vai ser colocado, passado para vocês todo o passo a passo para que vocês entendam. Então, a gente fez um vídeo mostrando como que se pode fazer um sabão em barra, se utilizando de óleo vegetal utilizado. Vegetal não, óleo animal, vegetal, uma mistura de óleos, tudo mais, mas que foi usado e que ao invés de a gente jogar na pia ou jogar de repente fora, a gente pode reaproveitar isso e evitar que esse óleo vá contaminar o ambiente. Então, para isso, a gente vai precisar de alguns materiais. Bem tranquilo de se conseguir todos esses materiais. Então, 1,5 litro de óleo. Esse óleo, o ideal é que seja filtrado para que não fiquem resíduos, né, de fritura no sabão. 1 litro de álcool, pode ser álcool 96, ou caso vocês não consigam álcool 96, pode ser o 46 mesmo, não tem problema, não vai interferir no resultado. 250 gramas de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, né? Então, o hidróxido de sódio em escamas, e meio litro de água. Com isso, a gente consegue fazer o sabão. Claro que se vocês quiserem depois colocar uma corzinha para ficar mais bonito, colocar uma essência para ficar mais perfumado, pode ser. Mas essa é a base do sabão. Vamos lá, professora? Vamos, vou dar o play aqui, tá? Então a gente começa aí mostrando, né? Olha lá, nós dois, professora dando tchauzinho. E a gente estava com todo o material já separado. O ideal é que então se utilize um recipiente grande, porque a gente vai precisar de um local grande para a gente poder agitar. A gente vai ter que agitar por 10 minutos. De preferência também uma colher grande ou algum tipo de instrumento que vocês possam agitar e que não fique muito próximo do líquido que a gente vai estar utilizando, porque ele chega a esquentar em um determinado tempo. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar o hidróxido de sódio, a gente já tinha pesado, ele está ali no frasco, e juntar com a água. O ideal é que seja feito isso devagar, não deve ser muito rápido, porque o hidróxido de sódio ele faz uma reação, ele tem uma reação exotérmica com a água, então ele esquenta bastante. Então, quando a gente vai fazer essa reação, o ideal é que a gente vá fazendo devagar para que realmente possa ir reagindo esse material e dissolvendo esse material, para evitar que ele, porque pode acontecer de ele até ferver, borbulhar. Então, para evitar isso, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Vocês acham que Então, até usei óculos de proteção, né? exato. Isso é bastante importante, ter óculos de proteção e uma máscara também, para evitar os vapores do hidróxido de sódio. Então, e o ideal é que se faça também num ambiente bem ventilado. Então, tá lá a professora com óculos, mostrando o óculos, e ali ela vai começar. Ela vai adicionando, então, pequenas porções do hidróxido de sódio e vai misturando. O interessante é que se tenha qualquer tipo de recipiente para tudo isso. Pode ser plástico, pode ser vidro, pode ser inox. Só não pode ser alumínio. Então, uma panela de alumínio, um
recipiente qualquer de alumínio não pode ser utilizado, porque o hidróxido de sódio reage com alumínio e ele vai liberar o alumínio no sabão. Então, pode ser vidro, pode ser plástico, pode ser inox, só não pode ser alumínio. Então, a professora agora está misturando aos pouquinhos. No começo, principalmente, a gente coloca quantidades pequenas e depois, quando o líquido já está mais concentrado de hidróxido de sódio, a gente pode misturar mais rapidamente, mas de início é importante que seja feito bem devagar. E vocês vão ver que a professora até vai colocar a mão no frasco num determinado momento e vão perceber que ela vai falar, né, que está quente o frasco. Então, ela já está colocando quantidades maiores, porque já está, né, já tem uma parte dissolvida ali. Ele dissolve facilmente, né? Rapidamente. Isso. No entanto, é uma reação bastante exotérmica, né? Não é difícil de dissolver, então podem ficar tranquilos. Estando tudo misturado, dá para deixar repousando um pouquinho ali, até para esfriar um pouquinho. Aí, então, se coloca no recipiente grande todo o óleo. Na sequência, já se joga o álcool. Então, o álcool mistura bem com o óleo, pela polaridade deles. Os dois, eles se misturam bem. E aí se adiciona o hidróxido de sódio, da solução de hidróxido de sódio. Aí que deu para ver que está quente. Então, o ideal é ir colocando aos poucos também, colocando e agitando. O professor Trajano, ao invés de ir lá ajudar, né, enquanto a professora colocava o hidróxido, o professor ia ajudando. Não, só ficou olhando. Só eu trabalhei. Então, a mesma coisa vocês podem fazer de início, adicionar aos pouquinhos, e depois, quando já foi mais da metade, pode colocar tudo de uma vez só, não tem problema. Aí, uma coisa que é importante é vocês agitarem, não deixar de agitar, porque esse processo de agitação é que vai fazer com que a reação ocorra rapidamente. Então, tem uma reação de esterificação que transforma aquilo que era um óleo, né, uma substância oleosa, em alguma substância que retira o óleo quando você utiliza o sabão para lavar.
Então, vejo que já começa rapidamente a formar. E aí, passados 10 minutos, a gente já tem o produto pronto. Aqui, a gente precisa confessar que passou um pouquinho o tempo, passou um pouquinho dos 10 minutos, e ele já ficou um pouquinho mais consistente. O ideal é que ele ainda esteja um pouquinho mais líquido na hora de informar, porque senão ele fica difícil de informar. Então, quando vocês percebem que começa a tomar consistência, vocês podem já colocar na forma. Então, ali a gente tem uma forma plástica, foram 2 formas, no final das contas, né? Foi, na verdade, ter dado 1,5, né? A gente pode formar em casa em pote de sorvete também, né? Uhum. E o ideal é que seja um local que, se for um plástico, seja um plástico que resista à temperatura, tá? E daí o que vocês fazem? Terminou o vídeo, né? Terminou. Uhum. Tá, então Vou parar o compartilhamento. Tá, depois vocês podem, então, deixar esse material esfriando, ele vai tomar consistência, vai ficar bem duro, e daí, quando ele esfriar, vocês podem, então, cortar. Pode cortar, e vocês vão precisar fazer o seguinte, não dá para utilizar na hora, vocês vão precisar de alguns dias para que ele, entre aspas, amadureça, tem que passar por um processo de maturação. Então, o que acontece? Vocês vão deixar em algum local, ele cortado já em algum local que tenha ventilação, mas que não tenha sol, que não seja muito quente, que seja fresco, mas que tenha ventilação. Ele vai começar a transpirar. Então, vocês precisam pegar esse material e ir virando, pelo menos uma vez por dia, você vira ele de lado. Então, a parte de cima, geralmente fica úmida, ela transpira, aí você coloca um papel absorvente no local onde você vai deixar esse material, e coloca o sabão em cima. E, diariamente, você vai lá e vira de lado, para que a parte de cima que está úmida vá para o lado de baixo, e a parte de baixo venha para cima e comece a transpirar de novo. Então, faz esse processo até que o produto fique totalmente seco. Pode levar aí, dependendo do nosso clima, até uns 10 dias. Nós fizemos que dia que foi? Quinta-feira. Hoje é terça-feira e o sabão está aqui em casa e ele continua transpirando. Está transpirando pouco, mas está. Ele deve ficar aí mais uns 2, 3 dias até poder ser utilizado. E é isso, super fácil de fazer, super tranquilo, só tem que tomar cuidado com o hidróxido de sódio, né, por ser alcalino e ser bastante... Você tem que tomar bastante cuidado para utilizar. Não esquecendo de utilizar a luva também, que eu esqueci de falar, né? Luva, óculos de proteção e a máscara, tá? Depois dá para usar, né? Só usar. Uhum. E é muito bom para usar. Dá para lavar louça, lavar roupa, tranquilamente. Legal. Tá bom? Até mais, pessoal. Um beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.